Realidades de Existência por Ilknatan Zorman. Esta é a introdução do livro Realidades da Existência de Ilknatan Zorman. Prelúdio. Realidades mais profundas da existência é um livro que contém para a humanidade uma mensagem de profunda verdade e revelação de mistérios ocultos. É a panaceia para todas as formas de terrorismo físico, psicológico e psíquico, incluindo ataques astrais viciosos. Este livro elucida a base da peneiração planetária nesta era, o núcleo do perigo terrestre e extraterrestre da radiação atômica desconhecida dos cientistas mundanos, sinete universal da suprema maestria de Cristo, leis imutáveis do universo, o surgimento de uma civilização sã da fraternidade universal na Terra, entre outros. Quando saí da mais viciosa rede de escuridão para a luz do único Deus, eterno, alguns crentes me fizeram acreditar que o Deus Todo-Poderoso falou à raça humana apenas na Bíblia. Com base neste sistema de crenças, não pelo que sei ou pelo que o Senhor me disse, condenei veementemente qualquer outro livro na Terra que afirme conter o que Deus disse aos humanos. Depois disso, fiquei perplexo quando o Senhor se manifestou e me disse que existem certos escritos sagrados, antigos e contemporâneos que também contêm suas palavras para a humanidade em diversos tempos e lugares, em diferentes partes do mundo. Em seguida, fiz pesquisas na Bíblia e descobri que as Sagradas Escrituras nunca, em nenhum momento, afirmaram que o Senhor do Universo apareceu apenas aos profetas judeus, ou falou aos filhos dos homens apenas através dos profetas do antigo Israel. Ao contrário, há principal evidência de que Deus também falou por meio de alguns humanos em outros lugares além de Israel é encontrada na própria Bíblia Sagrada. Acho que não é apropriado condenar o que você não sabe, mas devemos fazê-lo com base no que sabemos. São Paulo admoestou que devemos provar todas as coisas. Retenham o que é bom. Tessalonicenses 5:21. Você deve primeiro estudar algo antes de provar que é verdadeiro ou falso. Caso contrário, não terá base para condená-lo. Assim, quando tirei um tempo para estudar o Alcorão, a Ilíada Divina, o Bhagavad Gita, entre outros, fiz isso com a intenção de saber o que o Senhor disse neles, para provar isso por mim mesmo enquanto me apego ao que é bom. Não há nada de bom além do amor divino, que é o próprio Senhor. Como tal, algumas das coisas ditas pelo Senhor ou seus divinos acima a este respeito em diversos lugares, são trazidas para esta obra, para a orientação de toda a raça humana. Veja Abimeleque, por exemplo, ele era um rei filisteu, mas Deus ainda apareceu e falou com ele em um sonho. Veja Gênesis 21:8. Isso não é uma pista para o fato de que Deus apareceu e falou com diversas pessoas sobre qualquer assunto que desejasse. Se Deus falasse com alguém que não era judeu, enquanto surgia uma publicação do que o Senhor da criação disse, deveríamos estudá-lo ou descartar isso. Devemos descartar uma coisa dita pelo Senhor, simplesmente porque o canal humano que ele usou não veio da linhagem judaica. E o Ciro? Ele foi o rei que liderou a Pérsia para conquistar a Babilônia em 539 AC. A ele o Senhor disse, ele é o meu pastor, e fará toda a minha vontade. Isaías 44:28. Isso não é uma pista de que na história da humanidade houve homens como Ciro para o Senhor em diferentes partes do mundo. Certamente, houve homens usados por Deus em diversas partes do mundo por parte da luz como pastores para o bem dos homens. Além disso, sobre o Senhor falando para e por meio de alguns canais humanos que não os profetas judeus, também, devemos observar que, mesmo nos dias do grande profeta Moisés, o Senhor falou por meio de um homem chamado Balaão. Alguns estudiosos da Bíblia sustentam que Balaão era um adivinho. Por exemplo, o Bridge Bible Directory, um ato Z de informações bíblicas, página 40, e chamou de o adivinho Balaão. O vidente da Nova Versão Internacional da Bíblia, NIV, página 136, afirma que Balaão era, evidentemente, um mágico profissional. No entanto, a Bíblia de referência anotada de Drake, versão King James, página 10 do Complete Concordance Encyclopedic Index, afirma que Balaão era um verdadeiro profeta antes da apostasia. O que quer que ele fosse, no entanto, permanece o fato de que o Senhor apareceu a ele, falou com ele e falou por meio dele. Balaão, filho de Beor, veio de Petor na Mesopotâmia e, como tal, não era judeu. No entanto, lemos na Bíblia Sagrada que Balaão disse àqueles enviados para consultá-lo pelo rei Balaque de Moabe contra Israel que trarei a vocês uma palavra. Como o Senhor me falar. Números 22:8. Significando que o Senhor já havia falado com ele antes disso, no qual ele confiava que ainda falaria. O Senhor manifestou e visitou Balaão, e veio Deus a Balaão e disse:
Números 22:9. E veio Deus a Balaão de noite. Números 22:20. Balaão trabalhou pelas recompensas da adivinhação. Números 22:7. O anjo do Senhor em certo momento lhe disse: perverso é o teu caminho diante de mim. Números 22:32. No entanto, o Espírito de Deus veio sobre ele. Números 24:2. E ele foi instruído a dizer apenas as coisas que Deus lhe deu. O que ele fez, veja, Números 22:35. Assim como Deus encontrou Balaão. Números 23:4. E colocar uma palavra na boca de Balaão. Números 23:5. Para mim, se o Senhor colocar suas palavras na boca de alguém, passado ou presente, boas ou más, em qualquer parte do mundo, e tais palavras do Senhor forem publicadas, eu as lerei com prazer. Pois o que importa para mim neste contexto são as palavras do Senhor e não o canal humano que ele usou. Descartar um livro que contém as palavras de Deus simplesmente porque o canal humano usado para expressá-las não está de acordo com o sistema de minha religião ou de minha igreja infantil em um sentido espiritual superior. São Paulo escreveu: quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, eu pensava como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. O que precede é para a orientação do leitor deste livro. Como você observará, as referências são feitas neste livro não apenas das palavras de Deus registradas na Bíblia, mas também das palavras de Deus registradas em outros escritos sagrados, passados e presentes. Isto é para o bem geral e elevação de toda a raça humana na luz, não apenas a elevação de uma determinada religião, tribo, igreja ou nação. Meu objetivo aqui é que isso culmine na consciência da irmandade de toda a existência dentro da estrutura das realidades superiores. Além disso, é importante notar que quando é feita a menção nesse tratado de alta metafísica, isso não tem nada a ver com a metafísica contemporânea ou filosofia mundana. É claro que a metafísica lida com os estudos abstratos da natureza da realidade, como ramo da filosofia, trata do princípio inicial das coisas, que inclui a ontologia e a cosmologia. A ciência noética também é um aspecto fundamental da metafísica. Todos os assuntos subjetivos ou abstratos além da verificação dos 5 sentidos e todos os dados mundanos são metafísicos. Assim, quando em termos estritamente religiosos falamos de nossas orações, indo para Deus, a existência eterna da alma, anjos de Deus em outros reinos da vida, o vida após a morte, entre outros, trazemos a religião para a plataforma da metafísica, estudos abstratos. Consequentemente, religião e metafísica devem se entrelaçar e se intercambiar em diversos ângulos. A metafísica condensada que estudamos nas escolas, quando oposta ao que o Senhor ou seus anjos dizem, deve ser considerada fraca, surgindo apenas da limitação mundana da mente humana e não do divino. Assim, isso pode ser enganoso em muitos aspectos, especialmente quando o reconhecimento terrestre da metafísica vem puramente por especulação. No entanto, o conhecimento de uma coisa para o bem da humanidade, embora abstrato, mas baseado em informações de boa-fé de inteligências extraterrestres nos reinos superiores da existência, é alta metafísica, que também pode ser chamada de espiritual ou divino. Agora, as inteligências extraterrestres nos reinos celestiais incluem as manifestações de Deus ou do Senhor em tais reinos, bem como os anjos, arcanjos, vigilantes e outros grandes dentro dos sistemas das forças de luz. Essa inteligência divina vive constantemente em uma gestalt de consciência mais elevada, possivelmente a mais elevada, dentro da frequência do mais alto amor universal, poder e conhecimento divino. Eles operam muito além das religiões, metafísicas, filosofias e fraternidades ocultas organizadas do homem terreno. Por enquanto, eles representam em certos aspectos a altura que o homem atingirá um dia na jornada sem fim da vida. Muito claramente, eles estão além do terreno, do mundano ou do sistema terrestre de realidade. Tendo ido além da estrutura terrestre e de consciência, eles são, portanto, corretamente chamados de extraterrestres, independentemente de quaisquer outros nomes pelos quais possam ser chamados. O conhecimento, alta metafísica, que eles trazem para a orientação de toda a raça humana, flui da essência eterna do Espírito Santo. Observe-os ao ler este livro. Para este fim, a alta metafísica é usada neste livro para conotar qualquer informação abstrata do Senhor ou seus anjos para os humanos. Também tome nota disso, pois apresento esse trabalho a você além da limitação de nossas religiões organizadas na Terra. E se você tiver alguma dúvida decorrente deste livro, envie-me com seu nome, cidade e país,
para que seja respondida no segundo volume desse tratado. Que a paz esteja com você. O autor: Ilknatan Zorman. Introdução. Sob a influência do pensamento errado e do padrão mental vicioso, o homem terreno é privado da consciência da luz divina e das potências manifestadas dentro do sistema de amor altruísta. Assim, ele desfila a ignorância de sua identidade eterna multidimensional central dentro da camuflagem mundana. Neste sistema de camuflagem, evidente no reino físico da Terra, os humanos são subjugados pelas propensões ilusórias das quais o ódio flui. Consequentemente, o homem é forçado pela influência do modo do ódio a submeter sua vida a diversos pensamentos, palavras ou ações pervertidas que rebaixam a existência humana na escala cósmica do Espírito Único Eterno, Deus. O principal dever do homem no mundo do homem inclui, entre outras coisas, reconhecer e viver dentro da estrutura do caminho superior da vida por meio de sua natureza superior, seu aspecto divino essencial. Este aspecto divino do homem surgiu da espécie primordial daquele que chamamos de Deus. É o eu superior por meio do qual se pode fazer contato consciente com sua fonte em diversas versões e com tudo o que está além do mundano. O estabelecimento desse contato se dá no âmbito e nas manifestações da essência consumada do amor universal. O precedente é imperativo, porque qualquer atividade dentro do reino da Terra, ou dentro de qualquer reino das manifestações cósmicas, que não se encaixe com a consciência do amor, que transcende o sistema temporal da vida viciosa, não pode promover a existência sã, bem como a elevação de qualquer pessoa na jornada da vida. O homem terreno em seu aspecto superior é um cidadão do universo. Se ele entender, sustentar e manifestar esse reconhecimento no momento da consciência, ele permanecerá um cidadão de boa fé, não um escravo, enquanto estiver no mundo do homem. No reino da luz do amor, o homem é um cidadão universal. No reino da escuridão do ódio e do padrão mental vicioso, o homem se torna um escravo, um cativo, no sistema físico da realidade. Aqui as forças viciosas do astral entram em jogo com diversas formas de terrorismo psíquico, físico e psicológico, entre outros, muitas vezes por meio de canais humanos, todos os quais são explicados nesse tratado. Nenhum homem está livre na terra física da teia multifária das forças viciosas do astral, até que chegue conscientemente à plataforma da vida na luz, o caminho superior da vida, que o amor põe em movimento. Então ele começará a interagir com as forças da luz e a trocar a essência das realidades mais profundas da existência nas frequências superiores de Deus, tanto aqui na Terra quanto nos sistemas planetários superiores, celestiais, do cosmos. Consequentemente, o homem terreno se juntará aos grandes seres do universo que trabalham para a elevação da raça humana, através da lei cósmica da homogeneidade. Ao fazê-lo, o homem será confrontado com as realidades mais profundas do que a existência planetária e interplanetária, a existência que constitui a validade de toda a sua vida que ele deveria conhecer. Estes também são explicados neste livro. Quando um homem terreno desperta da vida mundana, ele começa a explorar as características do reino de Deus dentro dele. A dimensão da experiência espiritual universal com metafísica que lhe advém a este respeito torna-se eternamente válida, pois ultrapassa o limite imposto ao homem através da psicologia e dos sistemas de crenças das religiões organizadas, que em alguns casos dão origem às mais perversas ideologias religiosas. Devemos entender, no entanto, que o processo de ler os escritos sagrados das religiões do mundo, ou ouvir sobre Deus de outras pessoas, é válido na medida em que traz a luz suprema para a formação da experiência interior, mas fraco em aproximação à experiência interior adquirida no âmbito desta luz eterna. Sua identidade central, o espírito que você é agora, não o que você se tornará após a morte em termos humanos, é acelerado para acelerar e culminar a experiência interior do ser em embelezamento objetivo, para a sanidade da existência individual e coletiva dos humanos, pelo elementos do amor universal. Essa experiência não é impossível, mas possível para todo espírito individualizado concentrado, personalidade da alma, na corporificação humana, todo homem vivente. Este livro certamente será uma transgressão de minha parte se sua essência contiver o que é impossível para o homem terreno compreender. A própria essência deste tratado não diz ao homem o que ele não é capaz de saber, o que ele não é capaz de colocar em ação. Este trabalho encapsula a existência do amor no reino físico da Terra, e em outros reinos da vida. Ele contém aquilo que o homem é capaz de entender e viver.
Tenho plena consciência de que é uma transgressão ou um escárnio para o padrão das leis universais, dizer ao homem o que ele não é capaz de saber e colocar em prática. Deus falou sobre isso na Divina Ilíada assim: quando comungo com o homem conhecedor da luz, ordeno-lhe, mesmo que ele me conheça totalmente, como eu, que não conte a nenhum homem sobre mim além do que ele pode suportar. Eu limito, como te limito, a compreensão de seu dia e idade, pois o homem não pode suportar esse conhecimento de mim que está muito além de seu dia e idade. O grande Senhor Jesus, o Cristo, enquanto estava no mundo do homem, também observou este princípio quando disse aos homens terrenos de seu tempo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16:12. Essas muitas coisas não foram ditas porque estavam muito além das pessoas da época, embora permaneçam coisas válidas que o homem deveria saber em um estágio. Este livro foi concebido para levar o homem ao caminho superior da vida, além do mero mundano. Ao fazer isso, é feita uma tentativa, do meu ponto de vista, de trazer à tona realidades mais profundas da existência do homem no planeta Terra. O conhecimento a seguir expresso é exclusivamente incorporado no amor como núcleo da separação da Terra. O leitor observará que este é o ponto central deste tratado. Embora sejam feitas aqui citações de diferentes escritos sagrados de religiões mundiais, a totalidade desta obra não está dentro das limitações e limites de nenhuma religião organizada em particular. Assim, este livro não é para nenhuma seita religiosa particular na Terra, mas sim um livro para a orientação de todos e cada um no mundo do homem, que busca a sanidade da vida. Realidades mais profundas da existência agora em suas mãos não vieram a você por acaso. Certamente é um propósito pelo qual ele veio até você. Espero que você leia este livro com a mente aberta e tenha clareza do propósito dele em sua vida e no mundo dos homens. É meu sincero desejo que a essência deste trabalho penetre na consciência do leitor. Este livro é feito especificamente para os humanos pensarem, falarem e agirem para a elevação da raça humana dentro da estrutura da sanidade. É a panaceia para todas as formas de terrorismo físico, psicológico e psíquico, bem como para todas as formas de vida viciosa individual e coletiva. Para chegar a esta plataforma com plena consciência, espera-se que conheçamos coisas mais profundas da vida, tanto no reino físico quanto em outros reinos da existência. Pensamos, falamos e agimos dentro do limite do que sabemos. Quem não sabe mais não cresce na caminhada da vida. Aquele que não consegue acordar não pode ficar de pé. Este tratado encapsula a verdadeira essência de todos os escritos religiosos sagrados, culminando na alta metafísica dentro da dimensão do Espírito Santo de luz. Ele prepara o terreno para o que todos deveriam saber, o palco do conhecimento para uma ação melhor. Esta é a hora de saber mais. Professor Ilknatan Zorman. Ecos do despertar. Terráqueo desperto. Você agora vive no limiar da planetária joeirando. A lei universal pela qual isso surge não permite que ninguém volte a ficar em cima do muro. A época em que você ficava no portão, se recusava a entrar e impedia que outros entrassem, acabou. Os sábios dos tempos antigos disseram a você para nunca forçar ou arrastar uma cabra para o mercado. Aquele que arrasta uma cabra ao mercado deve lembrar que também será vista com a cabra no mercado. Terráqueo, nesta era, você nem mesmo tem permissão para ficar no caminho do meio. Isso não existe novamente. Você ficará no caminho do amor e seguirá para a direita ou ficará no caminho vicioso do ódio e seguirá para a esquerda. A escolha é sua. Você experimentará o que pertence ao caminho que escolher, nesta era, ou você estará firme e seguirá o caminho da luz para subir, ou ficará para trás e afundará na balança da vida. O que te leva? Terráqueo, sabe e entenda, e tenha sempre em mente, que o que o conduz na jornada da vida determina o fator de sua vitória ou fracasso, sua ascensão ou queda. Eu te digo, se você for guiado pelo espírito de um bode, certamente será derrotado nas batalhas da vida. Se você for guiado pelo espírito de um leão, você superará todos os elementos que procuram prendê-lo na teia do mundano. Com certeza, é preciso um coração de leão para despertar, transcender as propensões das trevas, elevar-se aos reinos superiores da luz e ser um verdadeiro homem. Terráqueo, eu falo para quem tem ouvidos para ouvir. Considere um campo de batalha no qual 1 milhão de leões, liderados por uma cabra, enfrentou 1 milhão de ovelhas lideradas por um leão. Aconteceu que a manifestação da vitória não estava do lado de 1 milhão de leões, mas do lado de 1 milhão de ovelhas. A manifestação da vitória seguiu os princípios da existência,
pelos quais sua vitória ou fracasso é determinado pelo que o conduz. Terráqueo, fique quieto. Esteja satisfeito com a vida e onde você está colocado no mundo do homem. Então, a partir daí, eleve-se para os reinos da luz através dos pensamentos, palavras e ações do amor altruísta. Não se comporte como uma ave que está bêbada. Abaixe-se e considere aquele que está acima de você, aquele que está além de você. O que você acha que acontecerá quando uma ave bêbada se encontrar com um lobo louco em uma batalha? Todos podem adivinhar o resultado. Conhece a ti mesmo, terráqueo, é dito pelos sábios de antigamente, conhece a ti mesmo. Fazer isso implica saber mais, e saber mais é saber plenamente quem e o que você é, sem o que você não pode saber o que você se tornará. Você realmente sabe em termos práticos quem e o que você está, incluindo de onde você veio? Se você não sabe de onde vem, como saberia para onde vai? Se você não conhece seu destino, como saberá quando chegar lá? Terráqueo desperto. Muitas vezes você cairá na jornada da vida, muitas vezes você se levantará para continuar sua jornada. 2 vezes abençoado é aquele que aprende com seu fracasso e não cai mais. 7 vezes abençoado é aquele que aprende com o fracasso do outro, com os erros dos outros, e se orienta com as lições disso. Certamente, o fracasso não é bom para o homem. O único bem é a lição de como não falhar novamente. Eu lhes digo, o erro e o fracasso fazem parte da existência dos aspectos inferiores do ser humano. Mas, novamente, digo, o único erro e o fracasso real na vida é aquele com o qual você não aprende nada. Terráqueo, eleve-se além das limitações de seus aspectos inferiores e chegue à plataforma dos aspectos superiores de sua verdadeira identidade. Não se satisfaça dentro do limite estabelecido em seus aspectos inferiores, dos quais você é subjugado e no qual você é mantido preso e no mundano. Não se comporte como uma cabra que se alimenta onde está amarrada. Você deve procurar ter experiência dos aspectos superiores do seu ser. Você não pode dizer que a pimenta é quente até prová-la. Chegou a hora de o homem se elevar, acima da escuridão que prendeu muitos por tanto tempo. Chegou a hora do homem trilhar o caminho da luz. O caminho vicioso das trevas não tem e não pode elevar ninguém. Pois não importa quão quente seja a raiva de um homem, ela nunca pode cozinhar sua comida. Terráqueo, você pode alegar e ignorar o que constitui o caminho da luz e o caminho das trevas na jornada da vida. Mas eu digo a você, seus pensamentos, palavras e ações contêm a resposta. Seu modo de vida é como a gravidez que não se esconde. O custo da obediência não é menor que o preço da desobediência. Uma mulher não é tão velha quanto se sente enquanto um homem é tão jovem quanto se comporta. Primeiro seja sincero consigo mesmo. No entanto, você pode se virar para me perguntar o que é a escuridão. Você pode desejar que eu lhe mostre em termos práticos o que constitui a escuridão, a parte inferior de sua vida. O caminho inferior da vida terráquea, você não sabe que a escuridão é apenas o caminho inferior da vida. A escuridão nada mais é do que a ausência de luz. A escuridão é o reino do ódio e da vida viciosa que abriga as forças de sua espécie. A escuridão é o sistema de consciência que sustenta as propensões mundanas, decorrentes da luxúria, ganância, vaidade, raiva e apego às coisas materiais da vida. Terráqueo, na escuridão você é apenas uma minhoca. Mas por sua primeira decisão forte de caminhar no caminho superior da vida, a vida do amor universal na luz, você transcende a posição grosseira da minhoca e se transmuta em uma serpente, mesmo uma serpente forte. Uma serpente forte não está à frente de uma minhoca na jornada da vida. Quando você se torna firme e totalmente estabelecido no caminho da luz, o caminho mais elevado da vida, então você estimulará aquilo que limita a serpente a se sobressair, a se transmutar em uma águia. Sim, uma águia forte. Então você vai subir, então você ascenderá, então você voará na velocidade da luz. O caminho superior da vida. Terráqueo, você pode se virar e me dizer arauto da última aliança, o que é luz. Você não sabe que a luz é apenas a ausência de escuridão. Eu lhes digo, a luz é a corrente de vida primordial do Espírito Único Eterno, Deus, em movimento fervilhante, dentro e além dos sistemas de matéria, espaço, tempo e energia, vibrando no ritmo do pensamento rápido. A luz também inclui a existência da sanidade e o reino que abriga as forças de sua espécie. A luz sustenta a ordem do caminho superior da vida, do qual o amor universal é sua essência última, bem como o ponto central de coordenação das atividades dentro de seu sistema. Terráqueo,
Quando uma vontade poderosa daquele que se tornou uma águia agita o éter, através da consciência embutida no sistema de pensamento de Jesus o Cristo, manifestando amor absoluto e irradiando paz divina, interior e alegria espiritual, enquanto suas vibrações alcançam os reinos superiores de luz, então haverá luz. Dentro dessa estrutura, a luz surgirá e se manifestará na vida do homem e de seu ambiente. Ó homem terreno, aquele que chega a este ponto de consciência verá o dedo das trevas, suas atividades e forças, nada mais. Capítulo 2. O núcleo da Terra expedindo. Este livro nasce de um sincero apreço pelos numerosos leitores de minhas exposições que desejam que eu fale sobre as realidades mais profundas da vida. Meu objetivo aqui é que o homem saiba mais e chegue aos sistemas superiores da realidade, transcendendo a gestalt da ilusão e da escuridão, além do mero mundano, além do ciclo da vida viciosa. Para que o homem terreno se eleve além da ilusão da existência mundana, ele deve, em termos práticos, viver dentro da estrutura da mensagem do amor universal. A essência disso é evidente em diversos graus em todos os grandes escritos sagrados dados ao homem no passado e no presente, como a Bíblia, Alcorão, Bhagavad Gita, Upanishads, Divina Ilíada, o Evangelho Eterno, entre outros, dos quais para mim a Bíblia Sagrada é o principal base da trilhação da Terra. A prática do amor é a verdadeira sabedoria da luz suprema, a verdadeira essência da existência e evidência da verdadeira religião. É também a base da peneiração da Terra e de todas as manifestações cósmicas. Ele flui para o mundo do homem do coração do amor universal apenas para a elevação da raça humana. Em nossa ignorância humana com limitação mundana, geramos ódio e usamos o mesmo para lutar por coisas de valor material. Lutamos por nossos templos, igrejas, mesquitas, etc. Não sabemos que o verdadeiro templo, igreja ou mesquita é a prática do amor, que é a luz, o néctar da vida universal, a vida preenchida com o Espírito Eterno único que chamamos de Deus. A manifestação da existência válida, na consciência da irmandade da vida, seja em uma família, comunidade, nação ou em todo o mundo do homem, nunca pode surgir do reino do ódio. Todas as formas de ódio em todas as ramificações nada mais são do que escuridão, as forças das trevas, em movimento. É como um vidro escuro que cobre a visão da vida. As mensagens divinas enviadas ao homem dos reinos superiores da luz, passado e presente, sustentam que a base da existência válida não é o rancor, a manifestação do ódio, pois este espalha o fruto da vida. Também não é a segregação viciosa decorrente do ódio, que rebaixa a vida humana na escala do Todo-Poderoso. Somente isso é amor, o princípio eterno e imutável estabelecido para elevar o homem e toda criatura no caminho para Deus, no caminho infinito da realização das potências multidimensionais de Deus. Transformando o mundo. Segue-se que o amor busca guiar o homem, e o homem certamente receberá esta orientação e se elevará somente quando viver no amor. Para reviver ou revitalizar o homem terreno e levá-lo ao reconhecimento da coisa mais importante de que ele precisa, a mensagem do amor divino flui para o mundo do homem de tempos em tempos, repetidamente, através de diversos canais humanos. A coisa mais importante que falta ao homem é a expressão do amor universal no reconhecimento da unidade de todas as manifestações. O homem realmente não carece de dinheiro, casa, esposa, filhos e toda a parafernália de engrandecimento do sistema físico de existência. A coisa mais importante que lhe falta é o amor divino. O homem que busca ser vivificado pelo único Espírito Eterno, ou seja, ter um toque específico do Espírito Santo, ou reavivamento em termos religiosos, certamente falhará se não tiver um pingo de amor. Ele pode experimentar uma fantasmagoria emocional ou psíquica e considerá-lo o que ele procura. É como um homem que procura ouro, mas não sabe como é. Ele recebe uma pedra brilhante e a considera o que procura. A prática sagrada do amor universal é a essência final que irá peneirar e transformar o mundo do homem. E nesta geração de homens, a hora da plenitude em que vivemos, a era da civilização divina e a irmandade da vida, que alguns chamam de era de Aquário, o amor deve ser a única base da existência finalmente na Terra. A Terra viva terráquea, você já considerou a posição do planeta Terra, o mundo em que vivemos? Você acha que nosso planeta é uma mera massa de matéria grosseira flutuando no espaço, como sustentam alguns cientistas mundanos? Será que realmente sabemos o que é a Terra? Será que realmente sabemos o que são os planetas? Conhecemos verdadeiramente o alto grau de amor universal,
expresso pelo planeta Terra ao abrigar os filhos dos homens até sua limitação em certos aspectos. O conhecimento destes, entre outros, é necessário para que o homem se eleve na jornada da vida. Agora, homem terreno, você sabe que como você, como os humanos, mas muito mais do que isso, com milhões de anos à frente dos humanos, nosso planeta Terra é certamente um ser vivo e consciente. Como um ser plenamente consciente, o planeta Terra tem sua dimensão consumada de existência completamente fora da estrutura da consciência, reconhecimento e conhecimento da humanidade. O amor que demonstramos na Terra, seja dentro ou fora do sistema religioso, bem como o ódio que manifestamos, tem uma impressão específica nas camadas sutis e até mesmo no núcleo do ser que conhecemos como Terra, o mundo em que vivemos. Nesse contexto, a lei universal imutável da homogeneidade atua. Espero deixar isso claro nas partes subsequentes desse tratado. Limitação de material bruto. No entanto, é evidente que a mente humana via de regra não compreende a gestalt multitudinária da consciência de um planeta, incluindo a nossa Terra. Sustenta através de uma minúscula especulação mental que a Terra é desprovida da consciência de sua existência. Também sustenta a falácia de que outros sistemas planetários não abrigam seres viventes, pois não pode compreender no nível mundano a existência consciente de seres não sustentados por oxigênio, o tipo de existência que temos na Terra. Consequentemente, e em virtude das limitações inerentes ao sistema físico de existência, o homem não reconhece a dimensão do amor universal que um planeta pode apresentar para embelezar a existência interplanetária no corpo universal do Deus Todo-Poderoso. Ele pode não saber e pode falhar em cooperar com a Terra na magnitude consciente do amor que ela derrama sobre os humanos para nossa ascensão no sistema solar em direção à luz maior de Deus. Toda criatura, seja grande ou pequena, tem consciência, unidade de consciência do ser, dentro do sistema de uma estrutura na qual está inserida. O tamanho de uma forma manifestada na criação é, em primeiro lugar, evidência de consciência primordial em certo grau de intensidade. Assim, as diversas espécies ou formas de manifestação no macrocosmo refletem unicamente as intensidades variadas da consciência. Pois a consciência é a base da certeza e a manifestação de uma forma dentro de todos os sistemas universais. Não pode ser de outra forma. Todas as formas de manifestação, portanto, incluindo planetas, humanos, formigas, entre outros, têm vida, da qual brota um tipo particular de consciência. O Espírito Absoluto Supremo, Deus, é a fonte das correntes vitais. Ele é a própria corrente de vida. O grande Senhor Jesus, o Cristo, a manifestação antropomórfica e humanoide de Deus no mundo do homem, disse aos homens terrenos: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Veredito cosmológico. No começo, não o começo de Deus, pois o próprio Deus é tanto sem começo quanto a base antes do começo. O Espírito Absoluto Supremo colocou uma porção diminuta de sua versão que conhecemos como vida corrente, energia-vida, ou Espírito de Deus, na matriz criativa de seus poderes, da qual nasceu toda a criação em diversas formas de família. Nossa Terra é um membro da família dos planetas, que inclui as estrelas, luas, sóis, etc. O homem da Terra é um membro da família da humanidade. O homem é um ser vivo consciente de um tipo, enquanto a Terra é um ser vivo, consciente de outro tipo. Aves, micróbios, os poderosos seres angélicos e uma série de outras formas de vida em todas as manifestações cósmicas, têm suas unidades familiares em um certo tipo de conhecimento. Os habitantes da família humana não são mais numerosos do que a família planetária a qual nossa Terra pertence. Por exemplo, a população de humanos na Terra não chegou a 8 bilhões. O número de estrelas em todas as manifestações cósmicas não é totalmente conhecido. Segundo os astrônomos, o olho humano pode, em uma noite clara, ver cerca de 4.500 estrelas, enquanto a força de um pequeno telescópio de observatório nos ajuda a ver cerca de 2 milhões de estrelas. Hoje, milhares de milhões de estrelas podem ser vistas por poderosos telescópios modernos apenas em nossa galáxia, a Via Láctea, o sistema de estrelas que contém nosso Sol e seus planetas. Os astrônomos afirmam que existe um aglomerado de vias lácteas, algumas muito maiores que a nossa Via Láctea, de 18 a 20 galáxias, que contém vários bilhões de estrelas além dos planetas. No entanto, eles consideram esse vasto número menor quando comparado com o sistema de nebulosas espirais no espaço infinito. No entanto,
O veredicto cosmológico da alta metafísica, baseado em informações que chegam ao homem de inteligências extraterrestres nos sistemas planetários superiores, sustenta que não existem entre 18 a 20, mais 900 milhões de sistemas galácticos. Em cada um deles há um Sol com seus planetas, luas, nebulosas em espiral e estrelas inumeráveis. Esta é a família a qual nossa Terra pertence, supera em muito os filhos dos homens neste reino físico de existência. Nossa Terra, quando considerada a luz da família a que pertence, torna-se uma porção diminuta da mesma, assim como cada homem é uma porção diminuta no reino da humanidade. Alguns planetas, mesmo em nosso sistema solar, são muito maiores que a Terra. Por exemplo, Júpiter é mais de 500 vezes maior que a Terra. Uma aeronave a uma velocidade de 600 km por hora dará a volta na Terra em 41 horas. Mas na mesma velocidade, ele dará a volta ao Sol em 4.368 horas, 6 meses. Novamente, existe um Sol central, de tamanho que está além de especulação mundana. O Sol central tem sua ordem de existência em 95 bilhões de milhas acima da ordem dos 900 milhões de sistemas galácticos, ao redor dos quais todos os sistemas galácticos viajam a uma taxa de 15.004 milhas por segundo, retornando ao ponto de partida em cerca de 26 mil anos. Unidade de equilíbrio de potências duplas. Todos os sistemas de existência, todas as formas de manifestação, são governados por leis cósmicas inexoráveis ou imutáveis proclamadas como a vontade de Deus em termos religiosos. A lei do equilíbrio é uma delas, pois intercambia os poderes com duais polarizados do Todo-Poderoso manifestados, as correntes positiva e negativa de Deus no reino da existência física, metafísica e espiritual, em todos os polos de representação oposta. Esta lei registra a unidade em Deus de todas as dualidades e divisões de várias partes aparentemente separadas da existência. A expressão dos sistemas de correntes positivas e negativas de Deus, bem como a sua dualidade, é evidente em todos os escritos sagrados. Assim, na Bíblia, Deus disse: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45:7. Na Divina Ilíada, Deus disse: Saibas então que só eu vivo. Eu não morro, mas de mim vem tanto a vida aparente quanto a morte. Saiba também que as divisões do meu pensamento são apenas metades iguais de um. Pois eu, novamente digo que eu sou um, tudo o que vem de mim é um, mas dividido para parecer como dois. Agora, a forma humana de existência é a principal unidade de equilíbrio na Terra das correntes duais de poder. Consequentemente, o homem é capaz de pensar positivo ou negativo e manifestar amor ou ódio. O próprio homem é uma unidade altamente concentrada do Espírito de Deus que mantém juntas em seu aspecto superior diversas frequências de luz, que o amor põe em movimento. Ele também mantém em seu aspecto inferior certas propensões opostas à luz, que o ódio põe em movimento. Ambos são equilibrados por meio de uma força magnética da mente dentro de certo grau de compressão mental aplicada. A vida humana está programada para ascender a níveis superiores da luz primordial de Deus através da expressão do amor, ou ser rebaixada no extrato da existência, através da expressão do ódio, todos os quais têm marcas em nosso planeta Terra através da lei da homogeneidade. Capítulo 3. Mistério planetário. O único eterno Espírito onipresente, Deus, é, em última análise, a luz suprema absoluta que o homem pode experimentar e expressar dentro da estrutura do amor universal. Amor divino. O amor é a luz de Deus em movimento, a essência de uma existência superior. Dentro da luz do corpo universal do Todo-Poderoso, não há religião nem filosofia, o que existe é apenas a corrente cósmica consumada de amor. Alguns seres poderosos nas frequências e reinos mais elevados da vida são estabelecidos na luz. Eles operam como o que chamamos de forças da luz. Alguns seres poderosos também, tendo adquirido a corrente oposta à luz, estão enamorados da natureza mefistofélica e desprovidos da consciência do bem. Seu prazer reside na dor dos outros. Estas são as proclamadas forças das trevas. As múltiplas batalhas entre as forças da luz e as forças das trevas em nosso sistema solar, incluindo a Terra, mas o papel do homem nela, são questões esclarecidas neste livro. Ascensão no sistema solar. Por enquanto, devemos nos esforçar para compreender em termos práticos o papel fundamental que a luz que é amor desempenha em nossa ascensão individual e coletiva nos estratos da existência planetária e interplanetária. O corrente de amor é o poder central e a luz do Espírito absoluto.
Em todos os reinos da vida terrestre, extraterrestre e espiritual, dentro e além das manifestações cósmicas, o corrente do amor é a única verdadeira filosofia, religião ou metafísica. É também o doador de boa fé destes. Somente ela liga todas as coisas para acender na eternidade a fonte suprema da vida. A realização prática disso constitui, de certo modo, o embelezamento divino do planeta Terra, para o homem presente e futuro. Este conhecimento é feito não para substituir, mas para aumentar a compreensão profunda de tudo o que Deus disse aos humanos nas Escrituras Sagradas por meio de alguns grandes canais humanos de luz. Devemos tentar entender por que tais canais humanos do passado, vamos deixar o presente por enquanto, cujas vidas foram consideradas extraordinárias em seu tempo, proclamaram a mensagem do amor divino em diversos graus. Os ensinamentos do Senhor Buda, Guru Nanak, do sagrado profeta Muhammad, do Senhor Shri Krishna, do grande profeta Moisés, Sócrates, Lao Tzu, Confúcio, entre outros, possuem princípios e elementos de amor inerentes. O Salvador do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, foi além para demonstrar o que é o amor universal prático. Ele estabeleceu um padrão específico que qualquer homem terreno pode seguir, não apenas dentro dos limites da religião organizada, para ser estabelecido na luz de Deus. No meu entendimento, isso se baseia no verdadeiro reconhecimento da alta impressão de luz que a prática do amor causa em todas as formas de manifestação e além. O amor estimula a impressão benevolente nas faculdades sutis humanas, incluindo o aspecto material grosseiro, bem como no núcleo do grande ser que conhecemos como Terra. Acelera o nosso caminho a caminho de Deus, tanto nesta vida presente como na vida além da morte. Relatividade das criaturas agora, vivemos como pequenas criaturas no poderoso corpo de um planeta, sem saber completamente o que é a Terra em sua natureza sutil central consumada. Também outras criaturas menores vivem em nós sem saber o que nós, humanos, somos, mas vivem em um mundo que é o homem. Criaturas minúsculas como o verme parasita nos intestinos humanos vivem em um mundo que é o corpo humano. Criaturas como piolhos vivem no cabelo despenteado do homem. Essas criaturinhas e outras não sabem a verdadeira natureza até mesmo do aspecto físico do homem. Eles têm sua própria estrutura de existência e nunca podem entender o que o homem é de ponto de vista do homem. Nossos dias e noites não pertencem a eles. A alegria ou tristeza humana eles não conhecem. No entanto, o homem é o mundo em que eles vivem. Terráqueo, da mesma forma que vivemos na Terra, mas podemos dizer que realmente sabemos o que é esta Terra. Por vários anos passados, o planeta Terra abrigou os filhos dos homens unicamente no espírito do amor universal, conforme aprovado para ela pelo único Espírito Eterno. A realidade e algumas complexidades ocultas disso são desconhecidas nos termos humanos gerais. No entanto, no onipresente espaço vazio, o planeta Terra permaneceu no amor para fornecer abrigo para a humanidade habitar. Esse homem pode avançar na grande escola da vida, que o homem pode aperfeiçoar certos aspectos da vida que só podem ser alcançados no sistema físico da realidade, que o homem pode, posteriormente, elevar-se a reinos sutis superiores de luz na Terra, além da visão humana, ou a reinos sutis superiores de luz em outros planetas, também além da visão humana. Coisas ocultas da Terra. Há tantas coisas escondidas sobre o planeta Terra que o homem não sabe no momento. Mas na jornada da vida sem fim ele os conhecerá, pois certamente saberá tudo o que deveria saber. No momento o cara não sabe em termos gerais que, além do reino físico da Terra em que vive, a Terra tem outros reinos que abrigam humanoides. Existem reinos de existência na Terra vibrando em diversas frequências superiores e diversas frequências inferiores. Cada frequência, reino da vida além do físico, é separada da outra, não em termos de distância em milhas, mas por algum grau de intensidades etéreas. Assim, a Terra tem 6 reinos superiores, um reino físico, nosso reino atual, um reino subfísico, o reino imediato além do físico, e 4 reinos inferiores. Além de tudo isso está o núcleo da Terra, a força vital do Logos da Terra. Esta é a natureza de todos os planetas. Cada reino da Terra abriga o humanoide cuja consciência se encaixa com sua frequência e vibrações. Na cosmologia Igbo, a Terra, Ani, é apreciada em todo o festival do inhame novo, após a tradicional colheita do inhame. Os Igbos fazem isso pensando que a Terra está ciente, totalmente consciente, de seu ato de apreciação. Os antigos gregos reconheciam a Terra como um ser vivo e consciente.
Eles consideravam o núcleo primordial da consciência da Terra, a força vital da Terra, como uma entidade cósmica de gênero feminino, a quem chamavam de Gaia. Eles até cantaram hinos para Gaia como a mãe de todos na Terra. Por exemplo, todas as religiões falam de inferno. Entendemos que são os reinos inferiores. Jesus, o Cristo, também visitou estas partes baixas da Terra. Efésios 4:9 e Salmos 63:9. Nos reinos superiores da Terra estão alguns paraísos e céus. Em um dos paraísos, Cristo levou o ladrão arrependido logo após sua morte na cruz. Lucas 23:2.42,43. Para mostrar que o paraíso que ele foi está localizado em outro reino da terra, o Senhor, depois de sua ressurreição, disse a Maria Madalena: "Não me toques, porque ainda não subi para meu Pai." João 20:17. Isso significa que depois de sua morte, ele foi para, entre outros, um paraíso localizado na terra, ressuscitou e depois ascendeu além de todos os reinos da terra. A Bíblia até revela a existência do homem no céu, na terra e debaixo da terra. Apocalipse 5:3. Detalhes de tudo isso certamente exigirão volumes de livros. Por enquanto vou deixar assim, pois não é o assunto aqui. Que a Terra é um ser vivo consciente que nos abriga, assim como nós somos seres vivos conscientes que abrigamos algumas criaturas minúsculas. Não é um pensamento novo no mundo do homem. Embora muitos de nós não tenhamos chegado a essa conclusão. Nesse sentido, muitos de nós ignoramos certas ondas de interação existentes entre o homem terreno e o planeta Terra. A base da manifestação. Em um dos Vaishnava Sastras, escrituras, conhecido como Srimad Bhagavatam, uma parte dos antigos Vedas indianos, os primeiros livros sagrados escritos entre os homens, somos informados de que a Terra é um ser vivo plenamente consciente. Nele lemos como o núcleo da Terra, o Deus da Terra, foi para o Deus presidente do universo, nosso sistema galáctico, sobre alguns problemas na Terra. O problema eram as atividades de alguns terráqueos em conjunto com as entidades astrais mais perversas que estavam perturbando o físico e outros reinos da Terra com poderes altamente concentrados das trevas. O Deus da Terra, acompanhado por alguns deuses interplanetários, foram liderados pelo Senhor Galáctico Presidente, Brahma, para buscar a solução do Espírito Absoluto Supremo, o Pai, o Supremo de todos os Supremos, o Senhor, Deus dos deuses, o Infinito não manifesto, que é a base de todas as manifestações de deuses, universos, planetas, todo poder, toda criatura e todos os reinos das manifestações cósmicas. Para este fim, eles foram até a fronteira entre toda a criação e o infinito céu e manifesto de Deus. Este limite é entendido pela metafísica védica como a região das águas universais infinitas, o ponto a partir do qual a criação, manifestação, começou. O ponto em que os Vedas sustentam que Deus, em sua versão como Mahavishnu, Espírito Eterno, cobre o infinito águas. Esta compreensão também se encontra na Bíblia, onde nos é dito que desde o início da criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1:1,2. No entanto, a solução que os deuses obtiveram do Deus dos deuses resultou na derrota de altas forças específicas das trevas então na Terra. Evidência da consciência da Terra. Além disso, a Bíblia diz que no centro da terra reside o Deus da terra. Diz: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Apocalipse 11:4. Quando ouvimos falar do Deus da terra, segue-se que existe o Deus de Vênus, o Deus de Marte, o Deus de Júpiter, entre outros. Estas são representações da identidade central de cada planeta, a base da qual a consciência brota e se espalha sobre o corpo de um planeta. Assim como a alma é a base central da qual a consciência brota e se espalha no corpo humano, cientistas mundanos não são completamente deixados de fora da compreensão de que a Terra é um ser vivo consciente. Já em 1785, um cientista considerado luminário e pai da geologia, James Hutton, declarou que eu considero a Terra um superorganismo. Isso foi durante uma palestra que ele deu em Edimburgo. Em agosto de 1986, uma equipe de cientistas, geólogos, liderada pelo Dr. Azakov, um ateu, fez uma descoberta sobre a Terra, que os deixou confusos. Eles estavam perfurando o buraco mais profundo da Terra de cerca de 14,4 quilômetros abaixo na Sibéria. De repente, em um ponto, a broca começou a girar amplamente, revelando que o centro da Terra é oco, o que deixou os geólogos perplexos. Além disso, o recesso mais interno desse buraco indicava temperaturas, calor extremo,
calculadas em 2000 graus Fahrenheit, quase 1000 graus Celsius. Acima de tudo, eles descobriram algo que os fez abandonar todo o projeto com medo. Eles tentaram ouvir os movimentos em diferentes camadas da crosta por meio de microfones altamente sensíveis que foram baixados para o desfiladeiro de perfuração. O que eles ouviram transformou os cientistas de pensamento lógico em ruínas trêmulas. Eles ouviram várias vozes humanas gritando. O Dr. Azakov, diretor do projeto, disse: mal podíamos acreditar em nossos ouvidos. Embora uma voz fosse distintamente separada, podíamos ouvir os gritos de milhares, ou talvez milhões, de almas ao fundo. A Terra pode te ajudar. Não importa quem ou que sejam essas almas, por esta e outras descobertas relacionadas, é evidente, mesmo do ponto de vista da pesquisa científica mundana, que existe consciência na Terra além do aspecto físico geralmente conhecido. A Terra certamente tem segredos. No Alcorão 2:34, Deus, o Todo-Poderoso Alá, disse: eu não disse a você, eu sei os segredos dos céus e da terra, e eu sabe o que revela e o que esconde. Existem segredos sobre a Terra e os sistemas planetários superiores, céus, que nos são dados para conhecer. Tal conhecimento aumentará nossa vitória nas batalhas da vida. Alguns segredos, porém, são conhecidos apenas por Deus. O livro bíblico de Apocalipse, 12:2.15,16, diz: e a serpente lançou de sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazê-la ser arrebatada pela corrente. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca, e engoliu o dilúvio que o dragão lançou de sua boca. A compreensão consumada do profundo significado espiritual aqui, que revela o planeta Terra como um ser vivo plenamente consciente, é muito clara. A Bíblia aqui mostra a Terra como uma alta personalidade no sistema das forças da luz. Ela se levantou contra os caprichos de um alto poder das trevas em plena consciência da dilúvio que o dragão lançou sobre seu corpo contra o mensageiro da luz. Além disso, a Terra é aqui revelada como tendo a capacidade consciente de ajudar com uma boca que ela pode abrir conscientemente para fazer uma coisa. Tudo isso só pode ser feito por quem está plenamente consciente de si mesmo e não por uma mera massa de matéria grosseira e inerte. Um dia o homem compreenderá como o conglomerado dos numerosos fluxos de consciência culmina em um fluxo central de consciência para formar o corpo de um planeta. Mas, por agora e daqui em diante, abordarei a questão da interação sutil entre os humanos, certas forças sutis e a Terra. Capítulo 4. Resumo do mistério da vida. A vida na Terra e dentro de todas as manifestações cósmicas, é um compêndio de mistérios. Costuma-se dizer que a vida é um mistério. Sim, e nele somos todos alunos. Todo homem é um estudante da grande vida. Em meus termos, sou um estudante da vida que não sabe nada ainda. Pois à luz do que eu deveria saber, o que todos deveriam saber, não apenas no momento, mas dentro da estrutura da existência eterna, o que eu sei agora é nada. No entanto, lembre-se de que todo nada é algo, pois nada não existe. Descanse em paz. A existência na Terra não é apenas nascer, viver por um tempo e depois ir descansar em paz eternamente após a morte. A frase descanse em paz para aqueles que vão para o céu após a morte, para estar com o Senhor, é uma realidade relativa e não absoluta. Se você não está com o Senhor no curso de sua existência física, existe a suposição, em termos estritamente religiosos, de que você não estará com Ele após a morte. Mas se concordamos que o Senhor é onipresente, então essa suposição torna-se fraca em relação à realidade de que Ele está em todos os lugares e em todos os momentos. Novamente, se você está com o Senhor na Terra, esperando também encontrá-lo após a morte, torna-se evidente que esta é uma correlação de localização e experiência, dentro de certa intensidade de manifestação. Isso porque como você está com Ele agora deve servir como uma pista de como você estará com Ele na vida futura, com o ponto de diferença ocorrendo apenas no estado de vibração entre os reinos físico e sutil. Portanto, descansar em paz não deveria conotar em nossa especulação o engrandecimento mundano associado ao descanso no sistema físico da realidade. É como um estudante na universidade. Ele labuta dia e noite, muitas vezes sem descanso, em sua carreira acadêmica. Depois de se formar com sucesso, aqueles que ele deixou para trás e ainda não se formaram podem dizer que ele terminou a escola para descansar. Em um sentido relativo, isso é verdade, porque ele pelo menos descansará dos trabalhos escolares. No entanto, no sentido absoluto de descanso, este não é o caso.
Ele então começará a enfrentar as realidades e os desafios da vida após a formatura. Estes incluem, em alguns casos, conseguir um bom emprego, se possível, alugar uma casa própria, assumir o peso das relações de dependência, casar e criar filhos, entre outros. Esta ilustração é toda sobre a vida do homem desde o reino físico da terra até a vida além, realidade do ato mental. Se alguém vem a mim, dizendo, Arauto da Última Aliança, o que você considera o resumo do mistério da vida do homem na terra? Minha resposta pode não ser difícil de compreender. Para tanto, eu certamente diria, todo ato mental, qualquer ato mental, por menor que seja, é uma realidade, e nesta realidade o homem é responsável. Esta é uma verdade fundamental da vida que, alguns de nós não percebemos. Seu ato mental contém todos os tecidos de sua existência neste mundo e no mundo além. Nela se encontra o padrão do destino de sua alma. Seu ato mental é o resumo de sua emoção e desejo, incluindo seu sistema de crenças, estimulado pela imaginação, todos os quais estão embutidos no que conhecemos como pensamento. Suas palavras e ações estão enraizadas em seu pensamento. Assim, o pensamento é a única atividade real no mundo do homem em todos os domínios da vida. Seu pensamento, que é o núcleo do seu ato mental, é a base de sua experiência física. Após a morte continuará sendo o instrumento que determina sua. Assim que um ato mental é iniciado, sua realidade se torna evidente nas diversas esferas da existência. Uma altamente intensificada, que surge como oração a Deus e cumpre certas regras divinas no amor, vai para Deus enquanto ao mesmo tempo é atualizada em sistemas multidimensionais. Alguns seres superiores com base em sua natureza, seja de luz ou trevas, alimentam-se de um dos dois polos do ato mental humano. Alguns atos mentais se manifestam fisicamente, alguns se manifestam nos chamados reinos além. Acima de tudo, todo e qualquer ato mental é armazenado no âmago do grande ser que conhecemos como Terra. O que precede fica claro nesse tratado. O movimento e toda experiência, dentro da classificação de emoção e desejo. Agora, seu ato mental, seu padrão interior da vida, constitui a soma total de seus pensamentos, palavras e ações. Seu ato mental interage e troca, dentro de certa faixa de intensidade, como ondas específicas do superconsciente universal incorporadas em nosso sistema solar, sob as leis imutáveis. Dentro do sistema do ato mental do homem, que contém os tecidos do que você foi, do que você é e do que você se tornará, por algum grau de aplicação de sua vontade, a matriz mental entra na propensão da dicotomia. Portanto, quando digo que todo ato mental é uma realidade, é muito mais profundo do que os aspectos mundanos atribuídos a ele pelos humanos. Quando isso for compreendido, você perceberá que abrange tudo sobre o homem e o universo, tudo sobre o microcosmo em relação ao macrocosmo. Seu ato mental forma a base de sua existência, bem como o grau de sua experiência, no que pode ou não acontecer com você. Esta é uma lei universal que o próprio Cristo apontou quando disse ao homem, assim como creste, assim seja feito a ti. Mateus 8:13. Dicotomia do padrão interno, expressão cósmica da unidade. Consequentemente, a realidade do ato mental é dividida em dois polos diferentes de expressão, um fixo no amor e o outro no ódio. De cada um desses polos, tudo o que você pensa, diz ou faz na Terra, afeta este planeta de uma forma ou de outra. Esta é uma das lições da grande vida que o homem deve aprender. Todas as coisas existentes, homem, formiga, árvore, terra, sistema solar, galáxia, etc., estão interrelacionadas através das ondas superconscientes universais, que nunca cessam de expressar a unidade de todas as coisas em Deus. Através da expressão do amor universal, nós humanos podemos cooperar com Deus e suas forças de luz para manifestar no reino físico da Terra o paraíso que buscamos. Em nossas unidades familiares humanas, comunidades e nações, isso pode ser feito. Pode ser difícil, mas não impossível. Já o poder que conduz e orienta isso se manifesta na Terra. Se você fizer o contrário, a culpa é sua. Cada ato mental, pensamento, palavra ou ação, de amor demonstrado na Terra a partir do polo positivo, brilha como luz. Esta luz é reconhecida como tal e pelo que é, não com a limitada percepção visual material grosseira do homem, mas com sutis mecanismos de percepção além do mundano. Luz em movimento. Devemos entender que existem diversidades nos sistemas de percepção, incluindo a visão. Por exemplo, o modo como o homem conhece uma árvore por meio de sua percepção visual certamente não é o mesmo modo como é visto e conhecido por um pássaro.
um lagarto ou uma formiga. Os grandes seres cósmicos, alguns dos quais os homens chamam de anjos, ou deuses, podem escolher ver uma árvore em termos humanos ou em termos desconhecidos para o homem. Para esses seres superiores, portanto, qualquer expressão de amor pelo homem na Terra é vista como luz, em movimento. Esta luz é magnetizada por seres tão poderosos de natureza homogênea, as forças da luz, em certos reinos do sistema estelar. Eles alimentam-se da animação planetária inerente a esta luz surgindo do âmago de nosso planeta e, pela lei da ação recíproca, conceder a benção que sempre serviu ao bem-estar da humanidade de diversas formas. Coisas como cura, paz, progresso, entre outras, fluem para o mundo do homem dessa maneira. Radiação de poder. Em primeiro lugar, cada ato mental que dá origem ao amor ou ao ódio é magnetizado e armazenado nas câmaras mais internas de nosso planeta, o núcleo da Terra. A luz que surge do ato mental do amor, armazenado no núcleo de nossa Terra, trabalha para a maior irradiação do poder divino na força vital da Terra, para o bem-estar de todas as formas de vida na Terra, incluindo o homem. Assim, cada pensamento, palavra ou ação de amor na Terra é a expressão da luz do único Espírito Eterno, guiando-nos de volta à fonte de todas as manifestações. Esta é a única expressão válida na eternidade, a única religião verdadeira em todos os domínios da vida, amar a Deus em plena consciência e manifestá-lo mostrando amor a todos os humanos, a todas as criaturas. Em o Evangelho Eterno, Vol. 33, 63, lemos: quem é o homem que diz que Deus não exige nada do homem? Você consegue ver o que Deus quer? Deus quer que o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. No capítulo 48, versículo 7, lemos: não prego nada além do amor. Isso porque sei que o amor constitui o reino de Deus. Você tem uma tarefa pela frente para alcançar esse amor. Intervenção extraterrestre. Além disso, há um esquadrão especial específico das altas forças da luz que vem ao redor do planeta Terra 4 vezes por ano nos últimos 56 anos. O ciclo desta fase de sua operação durará até os próximos 1000 anos de cálculo humano. Este esquadrão é liderado por um alto senhor solar, ou o que chamamos de arcanjo, que reside em um certo reino de luz, reino celestial, localizado no aspecto sutis do planeta Marte. Eles entram em órbita cerca de 1550 milhas acima da superfície do nosso planeta, com um poderoso satélite extraterrestre, uma nave espacial angelical altamente avançada, que está muito além da compreensão até mesmo do cientista mais avançado da Terra. É possível ao terráqueo ver este satélite como uma estrela brilhante quando chega, mas muitas vezes ele é cercado por um escudo de invisibilidade, produzido pela sucessão regular, rotação, de unidades de energia eletromagnética, fótons, em um arco de 360 graus na periferia do escudo protetor magnético, no qual não pode ser visto fisicamente por humanos. A missão específica deste esquadrão das forças da luz, que opera estritamente sob as leis cósmicas do único, eterno Deus Altíssimo, em magnetizar e magnificar cada pensamento, palavra ou ação de amor de qualquer humano na Terra, a qualquer momento que eles venham em órbita, através de seu satélite extraterrestre, salvando a humanidade. A ampliação de cada ato humano de amor é por um fator de 3000 vezes. Isso é muito sério. Nenhum ato de amor por qualquer ser humano em qualquer lugar da Terra foge disso sempre que eles vêm. Significa que um ato de amor quando eles vêm imediatamente se torna 3000 atos de amor. Fazem isso para aumentar as potências do amor e a irradiação do mesmo no planeta Terra e nos terráqueos. Isso é para fortalecer o amor sobre a radiação altamente acumulada da escuridão do ódio, que sob certa lei dá às forças das trevas a base para lutar para arruinar o mundo do homem. Em seus termos, trata-se de uma contribuição específica para a sanitização da raça humana na luz. Esta dimensão da intervenção interplanetária na Terra pelas forças da luz é provocada pela personificação com manifestação do Espírito Divino mais elevado em duas versões supremas de si mesmo agora em todos os reinos cósmicos, incluindo a Terra. Os seres elevados envolvidos aqui não estão preocupados com o modo religioso de quem está realizando o ato altruísta de amor. Para eles o que importa é o ato de amor divino, seja por um cristão, muçulmano, budista, hindu, ou seja lá o que for. Em seus termos, sempre onde quer que uma ação de amor se localize, em cada período de sua operação na Terra, ela estará sob a referida ampliação. Sua maior preocupação é a ascensão de toda a raça humana na luz no decorrer do tempo.
O que precede são algumas das coisas que ocorrem, embora desconhecidas para alguns homens terrenos, quando o homem, por meio de suas palavras, pensamentos e ações, põe o amor em movimento. No entanto, o oposto de tudo isso entra em jogo na parafernália da existência planetária e humana, quando o homem, por meio de seu ato mental, põe em movimento o ciclo vicioso do ódio. Voltarei aos detalhes disso mais tarde. Saber mais. Eu usei Senhor Solar em referência à entidade responsável pelo satélite extraterrestre que vem do planeta Marte, embora a maioria dos estudiosos religiosos não esteja familiarizada com este título. Mas pelo menos a Bíblia disse que existem senhores no céu e que para nós, isto é, na arte da adoração, existe apenas um Deus, o Pai, e sua manifestação como Cristo, o Senhor de Senhores. Ver 1 Coríntios 8, 5,6, AP 19:16. Também lemos sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na Bíblia. Agora, os reis e senhores nesta conexão não estão necessariamente todos no sistema das forças das trevas, nunca, embora alguns estejam. Existem vários trilhões de senhores e reis planetários, interplanetários, solares, galácticos, intergalácticos, etc., dentro de todas as esferas cósmicas, incluindo os reinos da Terra, que estão no sistema das forças da luz. Estes são todos liderados pelo único Rei eterno dos reis e Senhor dos senhores. Cada um deles reflete de certa forma e graus a identidade primária de Deus. Em certa realidade, eles constituem os altos deuses que os humanos não devem adorar, mas não devem insultar. Não injuriarás os deuses. Êxodo 22, 28, capítulo 5. A maior manipulação astral. Cada pensamento, palavra ou ação de ódio decorrente do terráqueo no mundo do homem, põe em movimento as trevas, das quais também se alimentam as entidades homogêneas. Essas entidades são as forças astrais viciosas. A escuridão em movimento, como resultado do ato mental vicioso do homem, sobrecarrega o núcleo do planeta Terra com o equivalente planetário do que em termos humanos é chamado de doença ou doença. A doença que afeta o homem é frequentemente causada por infecção. A doença de um planeta, mas neste caso a nossa Terra, também vem por infecção, e esta infecção é ódio. Sob certa intensidade acumulada, o ódio se torna uma infecção na força vital de nossa Terra. Esta não é uma mera teoria, mas um alto fato espiritual e metafísico baseado nas leis cósmicas. Carga do planeta. Interceptadas pelas forças das trevas, as entidades astrais poderosas e cruéis, o ódio em conjunto com outros fatores relacionados, servem como principal ferramenta para manifestar dor, conflito e tristeza no mundo do homem. A prática de todas as formas de maldade, ódio em todas as ramificações, altas manipulações, ocultas viciosas, terrorismo e feitiçaria, são um fardo sério para a força vital do poderoso ser que conhecemos como Terra, o mundo em que vivemos. Além disso, os 5 atos principais que servem como os principais canais de ataque vicioso do astral contra os humanos, a saber, luxúria, raiva, ganância, vaidade e apego às coisas mundanas, todos constituem um fardo para o planeta Terra. Todos estes que sobrecarregam a Terra, tendo sido praticados por tanto tempo no mundo do homem, em certo estágio surgiram a grande doença da Terra. Isso é completamente desconhecido nos aspectos mundanos do homem terreno, seja em sua religião, ciência ou filosofia. Não só estes, pois com o passar do tempo, até o nosso tempo, a tremenda quantidade de radioatividade provocada pelos terráqueos através das experimentações atômicas, somada a todos os fatores da maldade, tornasse o maior fardo de nossa Terra. Esse fardo se transformou em um vírus mortal que estava prestes a causar a morte do planeta Terra, pois então a Terra estava doente e prestes a morrer, mas como certas intervenções salvaram o planeta inteiro ficará claro mais tarde. No entanto, sem tal intervenção decorrente da frequência do Espírito Santo, o planeta Terra teria sido completamente destruído, isto é, a Terra teria morrido. O terráqueo pode ser enganado por como é possível para os humanos matar a Terra. Claro que é possível que os humanos destruam nosso mundo. Embora a forma de vida humana seja muito pequena quando comparada com o tamanho do nosso planeta, em algumas circunstâncias os humanos podem, consciente ou inconscientemente, cotar a força vital deste planeta e, assim, causar a morte de nossa Terra. Pequenas criaturas, homem e terra. Para este fim, quando você considera o tamanho do corpo de um homem terreno e o tamanho de um mosquito, torna-se evidente que um mosquito é minúsculo em comparação com um homem.
No entanto, quando o mosquito pica o homem, pode liberar parasitas que causam a malária, que é capaz de tirar a vida do corpo humano. Em outras palavras, um mosquitinho pode causar doenças, ou mesmo a morte, do corpo físico de um ser humano. E quanto ao vírus? Este também é um ser vivo muito pequeno para ser visto pelo homem sem um microscópio. Mas independentemente do seu tamanho diminuto, o vírus causa infecção em pessoas que podem levar à morte do homem no sistema físico de existência. Assim, o tamanho dessas criaturas diminutas, entre outras, não determina o que elas podem fazer ao homem. Da mesma forma, o tamanho de um terráqueo não determina até que ponto ele pode prejudicar ou matar a Terra. Os pensamentos, palavras ou ações de ódio e suas propensões, quando acumuladas em alta intensidade, formam doença infecciosa no núcleo da Terra em que vivemos. No livro bíblico de Apocalipse, 11:15-18, descobrimos que quando o sétimo anjo tocou sua trombeta, entre as coisas que foram estabelecidas para ocorrer na Terra está a decisão divina de destruir os que destroem a Terra. Aqueles cujas atividades contribuem para a morte de nosso planeta, o fazem a partir da estrutura da mente embutida na frequência e propensão ao ódio, seu ato mental. Em primeiro lugar, existem fortes forças astrais viciosas que lutam constantemente para invadir o padrão mental do homem, a mente humana. Isso pode ser feito contra uma pessoa, bem como um grupo de pessoas, para um resultado específico. Mas o sucesso dos poderes das trevas a esse respeito deve seguir estritamente a lei cósmica da homogeneidade ou a lei universal da atração. Todas as coisas nos universos de Deus funcionam no âmbito das inexoráveis leis cósmicas. A mente invadida. Portanto, para que as forças das trevas do alto astral tenham sucesso na arte de invadir a mente de uma pessoa ou grupo de pessoas, para a manifestação de um projeto específico, a pessoa ou grupo de pessoas deve por lei ser em uma posição para atrair tal manipulação de alta frequência. A esse respeito, a posição exigida do homem pelas forças das trevas é que seu ato mental permaneça desprovido da consciência do amor universal, que na realidade é a luz de Deus em movimento. Quando é dito receba Jesus Cristo em sua vida ou adora Alá e creia em seu profeta ou adora Jeová, o único Deus verdadeiro ou nasça de novo, entre outros, eu digo bem. Mas você deve entender que não importa quão alto ou profundo você pense que está envolvido em qualquer um desses, se eu falhar em manifestar, símbolo de ódio quando os escorpiões da ganância, luxúria, orgulho e ciúme picam, segue-se a lamentação e a mente cheia de escuridão entra no movimento do ódio furioso. Neste ponto, as forças astrais da escuridão alimentam-se da energia mental que surge do pensamento de uma mente tão obscurecida. Isso foi consequentemente sequestrado pelos poderosos poderes alienígenas das trevas dos reinos astrais. Estas são forças das trevas altamente inteligentes e poderosas. Seu único objetivo é transformar humanos por meio de radiação atômica. Este é o maior símbolo de ódio e evidência de maldade da mais alta ordem. O padrão de pensamento do homem que serviu de base para isso, representa o ato mental vicioso de uma dimensão elevada. Este é o estado de uma mente invadida. O macaco bêbado simboliza uma mente invadida que busca incessantemente as coisas mundanas, as coisas materiais da vida. O macaco cambaleando de uma árvore frutífera para outra, mostra como um padrão mental desprovido de amor, a luz da vida, cambaleia vagueia no reino do prazer mundano em busca o fruto do mal que pela manipulação da escuridão parece ser o bom fruto. Embriagada pelo desejo egoísta, a mente humana corre cegamente para o prazer dos sentidos, o ninho de escorpiões. Terráqueos, vocês devem saber que o maior mal que as forças astrais das trevas usaram para manifestar na Terra, através da invasão de seu padrão mental de massa, é a invenção da bomba atômica. Quando o padrão mental de um homem é invadido pelas forças das trevas através da onda astral, sua mente começa a flutuar e agir como um macaco intoxicado por vinho forte. O macaco bêbado cambaleia de árvore frutífera em árvore frutífera até tropeçar em um ninho de escorpiões, que o atacam em enxame. Enquanto eles o picavam por toda parte, ele com muita raiva começou a lamentar de dor. Ações altruístas de amor, que põem a luz de Deus em movimento. As forças astrais viciosas terão seu caminho quando sua mente for invadida. Foi um padrão de pensamento que surgiu através do acúmulo de ódio no banco psíquico da humanidade por várias gerações passadas. E usar a consciência mutante e distorcida como uma base forte para combater as forças da luz em nosso sistema solar. O projeto de transformar os humanos em seus termos fará com que eles tenham domínio total sobre a Terra por meio das leis imutáveis,
Enquanto a Terra física é separada como o mundo do homem, e para eles não importa mesmo que a Terra morra a esse respeito. Para tanto, as forças das trevas se concentraram profundamente na arte da alta manipulação para a manifestação da bomba atômica sobre o sistema físico da realidade. O projeto deles foi aprovado, pois eles usaram centros científicos humanos altamente avançados para fazer isso acontecer. Devemos entender que foi o padrão mental coletivo do homem, dentro da estrutura do ódio, que deu às forças das trevas a base legal para isso. Além disso, as forças das trevas também usaram esses centros científicos mundanos altamente avançados, por meio de alguns canais humanos, como sempre, para produzir outras coisas. Por exemplo, eles desenvolveram esporos de doenças para a guerra bacteriológica, bem como a invenção de bombas de hidrogênio no reino físico da Terra, entre outros. Todos os instrumentos de guerra militar humana projetados para matar os filhos dos homens vieram para a terra física dos reinos viciosos das forças astrais. No entanto, como já foi dito, a manifestação disso e muito mais foi possível pelo ato mental humano vicioso, através do qual o homem também foi levado pelas forças das trevas a penetrar no reino dos átomos. Até agora, alguns de nós não sabemos que a bomba atômica é muito mais perigosa para humanoides, ainda mais perigosa para a força vital da Terra, do que o IV é para os humanos na Terra. Limitação munda. Alguns anos atrás, ainda dentro da frequência do grande plano vicioso do astral para destruir nossa Terra, embora desconhecido para alguns humanos envolvidos, havia uma conclusão geral de que testes ou acidentes nucleares são inofensivos para os humanos. Esta dimensão de pensamento vindo dos mestres das forças astrais viciosas nos reinos além, foi promovido no reino físico da Terra por políticos e cientistas de alto escalão. Esses terráqueos então não compreenderam todo o perigo e alto efeito negativo sobre os humanos e a vida do planeta Terra em relação ao escape de iodo radioativo e estrôncio 90, bem como pó de plutônio, no dispositivo nuclear. A declaração feita oficialmente por Harold Macmillan em 8 de novembro de 1957 é muito importante a esse respeito. Ele era então o primeiro-ministro britânico. Ele disse, entre outras coisas, que não há evidências de que este acidente tenha causado danos significativos a qualquer pessoa, animal ou propriedade. O acidente que ele falou foi um acidente nuclear em Sellafield em 1º de outubro de 1957. O que ele disse, no entanto, que fez na Câmara dos Comuns, não foi uma mera opinião pessoal. Foi estritamente baseado nas conclusões de 2 comitês especiais criados para investigar o acidente nuclear. O primeiro era um comitê de cientistas de destaque estabelecido pela Autoridade de Energia Atômica, enquanto o segundo era um comitê de especialistas médicos criado pelo Conselho de Pesquisa Médica. O que ele disse naquela época encapsula o pensamento geral dos homens da Terra no nível mundano, promovido, principalmente por líderes políticos, altos especialistas médicos e cientistas proeminentes. Depois disso, o teste do dispositivo atômico foi considerado seguro e normal pelas chamadas potências mundiais. Mas com o passar do tempo, esses homens da Terra foram enganados sobre o que se tornou o efeito adverso das experimentações atômicas. Por exemplo, vários trabalhadores de Sellafield mais tarde se tornaram vítimas de câncer após o acidente nuclear, pelo qual a British Nuclear Fuels Ltd. Pagou enormes indenizações às suas famílias. Até agora, especialistas médicos também confirmaram que a leucemia em humanos que vivem em Seascale perto de Sellafield, especialmente aqueles nascidos após o acidente, é muito maior do que em humanos nascidos em outros lugares. Enfrentando a realidade. Também, em nosso tempo, os cientistas aceitaram a realidade de que testes nucleares subterrâneos acumulam alta energia radioativa, que busca um ponto fraco nas crostas do planeta Terra para uma expressão catastrófica. Quando encontra um ponto fraco, a energia radioativa se manifesta na forma de terremoto ou erupção vulcânica. Assim, cientistas da Universidade de New Brunswick, no Canadá, estabeleceram, precisamente uma ligação entre testes nucleares subterrâneos e terremotos, erupções vulcânicas. Nunca houve um momento em que um teste ou acidente nuclear ocorreu sem ser seguido por um terremoto ou erupção vulcânica depois de um tempo. Quando a França testou um dispositivo nuclear no Pacífico em 1985, logo foi seguido por um terremoto na América do Norte. Outro teste nuclear 10 anos depois pela França também resultou em terremoto e erupção vulcânica posteriormente.
O grande terremoto que matou milhares de pessoas na Armênia ocorreu logo após o teste nuclear soviético. Mesmo o terremoto de Los Angeles em 1994 ocorreu pouco depois de um teste nuclear realizado pelos Estados Unidos em Nevada, entre outros. Por enquanto, os cientistas mundanos já sabem que qualquer explosão de bomba atômica deve resultar em calor e ondas radioativas. Eles também observaram o fato de que grandes mudanças meteorológicas ocorreram por meio de lançamentos atômicos. Eles ainda estão pesquisando para saber o motivo completo disso. Mas os cientistas mundanos na Terra são totalmente ignorantes do fato de que a explosão atômica também dá origem à alta distorção etérica. Este é um fato bem conhecido pelas poderosas forças da luz nos sistemas planetários superiores. Esses poderosos seres angélicos do Todo-Poderoso nos reinos superiores da luz, revelaram que a distorção etérica não vem apenas através da explosão atômica, mas também por pensamentos humanos intensificados e viciosos, que causam tensão na atmosfera etérica e manifestam na Terra física coisas como inundações, fomes, secas, para mencionar apenas alguns. Ainda apresentarei mais tarde outras realidades mais profundas ligadas